Maria Montessori nasceu na Itália em 1870 e faleceu em 1952. Doutorou-se em medicina na Universidade de Roma em 1894, sendo a primeira mulher italiana a exercer a profissão de médica na Itália e a segunda mulher na Europa. Deixou a medicina aos poucos para se consagrar educadora, criando um método de ensino que tem sua origem na educação de crianças que já tinham sido negadas pela escola pública italiana, sem qualquer expectativa de aprendizagem. As primeiras crianças educadas por Montessori obtêm notas mais altas do que as crianças das escolas regulares, provando o contrário do que se era esperado. A partir de então, Montessori valida seu método e trabalha em função de sua expansão para todas as crianças. Montessori ainda rompe com a ideia de que a criança é um adulto em miniatura. Compreende a criança como um sujeito que deve ser olhado por sua própria perspectiva, pois acreditava que sem esse olhar não seria possível de se garantir de fato seu desenvolvimento e aprendizagem. Denominou seu método como pedagogia científica ou pedagogia experimental. Assim, tinha a proposta de fazer um experimento pedagógico com o objeto do material de ensino e esperar a reação espontânea da criança. Sua metodologia, portanto, se diferenciava e se destacava, denominando-a como autoeducação. Acreditava na criança como centro de toda a preocupação educativa e capacitada para aprender sozinha, com o mínimo de intervenção possível advinda dos adultos, além de permitir que a criança envolva-se em sua própria educação, enfatiza o potencial individual da criança na educação e também o interesse próprio de cada uma, não obrigatoriamente vinculando a leitura ou a escrita, pois acreditava que o período sensível à leitura é posterior à escrita, pois a escrita tem um caráter motor e a leitura um caráter intelectual. Montessori ainda elaborou etapas do processo educacional, no qual se baseia no desenvolvimento físico, psíquico e social do ser humano. Dessa forma, denominou esse desenvolvimento de metamorfose, pois comparou essa educação com a evolução das borboletas. Esse desenvolvimento foi subdividido em três etapas. A primeira é chamada de mente absorvente, de 0 a 6 anos, a qual a criança absorve o mundo que a rodeia e utiliza desse processo de absorção para se adaptar a ele. Essa etapa é subdividida em mente absorvente inconsciente, de 0 a 2 anos, caracterizada pela absorção involuntária do mundo que a rodeia, e também mente absorvente consciente, de 2 a 6 anos, caracterizada pelos movimentos e manipulações nos quais permitem à criança trazer para sua consciência o que o subconsciente já havia captado anteriormente. A segunda etapa é chamada de segunda época de desenvolvimento, de 6 a 12 anos. É um período de estabilidade, o qual afirma que, se houver oportunidades e meios adequados, a criança acumulará reservas de informações culturais. Por fim, a adolescência, de 12 a 18 anos, a qual Montessori subdivide em dois períodos. A puberdade, de 12 a 15, período de muitas transformações, tanto físicas quanto psicológicas, e a adolescência, de 15 a 18 anos, período em que o indivíduo se torna consciente de si mesmo, mas não apenas como indivíduo, mas também como membro de um grupo social. O método montessoriano ele tinha três condições gerais, que eram a liberdade, a atividade e a independência. A liberdade é no sentido de você deixar a criança aprender no aspecto natural dela, não forçar ela a nenhum método. Você ensina o que ela tem que fazer, mas você não precisa ensinar como fazer e deixar que ela cuida dessa parte. A independência, ela para Maria Montessori, ela deu a ideia de uma preparação indireta. Então, você vai fazendo a criança criar eh, novos aprendizados. Então, a partir de aprendizados mais simples, ela vai construindo mais complexos. E a atividade, ela é quase como a liberdade. Ela torna o adulto como um ajudante quase passivo. Você tem que dar a independência para a criança e a liberdade dela de descobrir como fazer, e para isso ela precisa ser ativa. Ela precisa querer fazer as coisas para aprender a fazer.
Maria Montessori, sendo uma interacionista, ela dá também muita importância para o ambiente. Isso seria o ambiente escolar da criança. E ela fala que as salas de aula elas têm que ser projetadas como uma segunda casa para as crianças. Elas têm que ser mobiliadas para crianças, não para pequenos adultos, como na época era entendido que as crianças eram. Então, a criança ela tem que se sentir motivada a estar lá, não só a aprender, mas também querer estar na sala de aula para aprender. Ela precisa sempre ter essa motivação. E isso tem muita importância dentro da aprendizagem, e a aprendizagem é muito importante em si porque é um dos quesitos fundamentais para a formação da pessoa. Mas o que dão sempre muita importância é a capacidade mental em relação à escola. Então, notas boas geram qualquer coisa boa nesse sentido. Mas ela fala que é necessário você motivar ela a aumentar todas as suas capacidades, tanto elas mentais, intelectuais, físicas, que tudo isso pode coincidir num ponto onde ajuda a criança.